Olá a todos, hoje eu vou falar sobre problemas no quarto de criação e eu vou acabar englobando alguns pontos que podem desfavorecer a criação dentro de um ambiente. Vamos lá, eu listei aqui 10 possíveis causas que venham a atrapalhar a criação. O primeiro problema, que é o básico, que pode acontecer em qualquer criação, é doença. Mas a doença, eu nem vou adentrar aqui, mas eu sou obrigado, eu começo esse vídeo aqui falando dela porque a doença, ela quando ocorre numa criação, ela pode dizimar uma criação inteira e pode fazer com que o criador desanime também de continuar porque ele não consegue tirar filhote. O que anima a criação, o que anima o criador todos os dias, está ali e desenvolver o seu plantel, é tirar filhote. E quando isso não acontece, por causa de doenças, é muito frustrante. E a doença, quando ela ocorre nos periquitos, é muito difícil de ser tratada. O melhor remédio para qualquer criação é a profilaxia, é não deixar a ave adoecer. É fazer tudo para que ela não adoeça. É elevar a imunidade e não deixar os bichos adoecer. E existem alguns meios que você pode fazer para evitar doenças. Mas quando ocorre doença, o que o criador faz? Além de separar o periquito, colocar em outra gaiola, colocar em um local aquecido, tentar dar a alimentação mais propícia para o caso dele e o medicamento adequado, tem que fazer exame. Aí não cabe a mim aqui agora falar o que fazer no caso de doença. Além de isolar a ave, colocar em local aquecido e tentar dar o medicamento certo, tem que fazer exame. Aí vai ter que procurar um veterinário, uma pessoa que vai analisar os exames, vai ministrar o remédio certo. Então aqui não cabe a mim entrar nessa seara aqui, mas eu cito como primeiro ponto que atrapalha totalmente um quarto de criação é doença. E tem muitas doenças que elas são transmissíveis, transmite através de água, fezes, alimentos. Então quando tem uma ave doente que está encorujada, num canto, arrepiada, separa. Porque senão, em vez de você ter uma, você passa a ter 2, 4, 8, 16, 32, 64 e vai indo. Em progressão geométrica o negócio. Então, quando tiver ave doente, isola, procura tratar ela bem, colhe as fezes, manda para um laboratório, faz exame e ministra o medicamento correto e deixa ela separada das demais. Tem que fazer o tratamento certo. Não cabe falar, meu periquito está com peito seco, meu periquito está com a doença do peito seco. Não existe doença do peito seco. Quem fala assim, meu periquito está com a doença do peito seco. Não, seu periquito está com uma doença e por isso ele emagreceu. Como ele emagreceu, perdeu gordura, aparece uma quilha aqui no meio, que as pessoas adotaram um nome de peito seco, tá magro, é igual nós humanos. A gente quando emagrece aparece as costelas. Fala, nossa, os caras tá com a costela de fora, lá, tá aparecendo as costelas tudo, porque ele tá magro. Mas se ele sanar o problema que ele tem, ele fica forte, você nem vê a costela mais, né? Então, essa questão de ver o peito seco é uma doença que a ave tem. Não é a doença do peito seco. Aí tem que achar a causa, achar a doença, ministrar a medicação correta e sanar o problema. Mas é muito difícil curar um pássaro, periquito eu vou dizer, hoje em dia. Muito difícil. Alguns acabam curando, porque a maioria dos remédios que tem no mercado são profiláticos, para não deixar adoecer. Eu raramente consegui curar um periquito meu que adoeceu. Às vezes você dá uma melhorada nele, ele fica alguns meses bom, e depois volta a ter o problema de novo. Depois melhora, depois volta. Então, você tem que ir minimizando isso dentro do plantel até você não ter problema. Eu já tenho muito tempo que eu não tenho nem um pássaro doente. Às vezes, quando eu chego no criatório, pode ter um que morreu, mas assim, morre de um dia para o outro. Você olha, o periquito tá bom, não tem nada, no outro dia tá morto. Mas assim, ficar encorujado no canto, que
Já aconteceu de nasce e vive uma vida encorujado. E não tem nada, come, bebe e só fica no canto dele. Mas nasceu assim, desde filhote é assim. Às vezes tinha uma doença, eu não fiz exame, então neste caso específico eu não posso falar. Mas eu já tem muitos anos que eu não tenho problema com doença dentro do meu criatório. Se você quiser ver que um criatório tem problema com doenças, é só observar a reprodução. Se não tiver nascendo filhote, tá com problema. Eu tiro muito filhote aqui. Então, se está nascendo filhote em vários ninhos diferentes, com vários casais diferentes, e nasce nos meus 2 quartos de criação, eu posso até ter problema. Mas o culto é mínimo e não afeta a reprodução, não afeta eles. Olha na voadeira, nos viveiros, está tudo normal, então eu não estou tendo esse problema. Pode olhar no vídeo aqui atrás que fica passando os periquitos na voadeira, eu filmo nas gaiolas, filmo ovos cheios. Olha lá, agora nesse momento estou mostrando ovos cheios. Criatório que tem doença, você não consegue ver ovos cheios. Não dá morte embrionária. O criatório tem doença, dá morte embrionária. O embrião se forma, começa a desenvolver e morre. Olha lá. Você olha os ovos tudo vermelho, tudo direitinho. Você olha as voadeiras, tá tudo funcionando tranquilo, os periquitos todos saudáveis. Então, eu vejo que eu estou fazendo, por enquanto, eu estou fazendo a coisa certa. Esses anos todos de criação deve ter me ensinado alguma coisa, né? E para quem está assistindo o vídeo pela primeira vez, eu criei desde 1984, já tenho uma estrada e por isso eu procuro agora fazer vídeos aqui no canal do YouTube e ajudar quem está começando, quem está precisando de informação, porque o Brasil é muito carente de informação e do pouco que eu tenho de conhecimento eu procuro passar aqui e ajudar quem precisa. Vamos para o próximo tópico. Excesso de calor ou frio. Isso também atrapalha muito um quarto de criação. Eu tenho que bater nessa tecla porque tem muito local aí que o criador às vezes me liga e ele quer tirar filhote, mas o local é quente, às vezes não é forrado, telha de eternite, pega muito sol nas paredes, as paredes esquentam, ou às vezes na época do frio mora em região fria. Isso também atrapalha demais. Os criadores têm que tirar os filhotes, as gaiolas de reprodução, porque os filhotes podem sentir muito, podem morrer. Então, um outro fator aqui que é determinante é essa questão do excesso de calor. Quando está muito quente, as fêmeas saem do ninho, principalmente nas gaiolas mais altas, porque o ar quente ele é leve, ele sobe. E o ar frio ele é pesado, ele desce. Se você chegar no supermercado e olhar os freezer que ficam abertos, quando você vê o ar frio saindo para fora do freezer, ele desce. O ar frio ele é pesado, ele desce. Os criatórios, se for construir janelas, é bom colocar exaustores. O exaustor coloca muito em cima no teto, por quê? Porque o ar quente ele é leve, ele sobe, e o exaustor girando, ele tira o ar quente. Ou senão você colocar janelas, vitrôs, na parte superior do criatório e deixar aberto sempre com tela. Tela por dentro, tela por fora, para não entrar inseto, não entrar bicho. E deixar o ar correr normalmente, porque o ar quente é leve, ele vai subir e vai sair nas extremidades. Isso ajuda muito. Né? E o criatório tem que ser vedado, você tem que evitar de entrar animais, insetos ali dentro. Mas nesse tópico aqui, tomar bastante atenção com a temperatura do criatório e a umidade também. Umidade baixa dá problema na reprodução. E umidade alta demais também dá problema na reprodução. Tem que ter um meio termo. A umidade tem que ficar ali, vamos supor, no mínimo 40 e no máximo uns 85, quase 90. Passou disso, começa a dar problema. Porque na época de muita chuva, a umidade às vezes chega a 80, 85 em vários locais. E abaixo de 40 já dá problema nos ovos. Você tem que, às vezes, molhar a fêmea ou dar uma borrifada de água nos ovos por causa da umidade ali, ou molhar o chão do criatório, deixa o chão molhado, para a água ir evaporando e elevar a umidade lá dentro. O criador vai nessas lojas que vende produto eletrônico
procura higrômetro, é com H, higrômetro, e coloca, é um aparelhinho pequenininho, isso é barato, para olhar a umidade do ar dentro do criatório. Isso é importante. Então, às vezes você olha no criatório, a umidade está 50. Você pega, joga a água no chão do criatório e deixa molhado. Essa água vai evaporar. Depois você volta no criatório, quando você olha lá, a umidade já está 68, 70. Isso é bom. E quando fica úmido ali dentro, fica úmido também nos ninhos e tudo. Pode colocar às vezes também um umidificador? Pode, eu já coloquei umidificador, soprando vapor de água dentro do criatório para melhorar, porque já deu seca assim, violenta, isso ajuda também. Tudo que você puder fazer para elevar a umidade do ar somado ao excesso de calor para os periquitos é positivo. Tem criatório que coloca ar-condicionado. Numa medida drástica para reduzir o calor, é até importante. Para reduzir o calor, mas ar-condicionado tem que tomar muito cuidado, porque o ar frio e a corrente de ar direto nos pássaros vai dar problema. Passarinho não pode com corrente de ar. Ele pode ter temperaturas baixas e temperaturas altas, que ele consegue até se adequar ali, mas a corrente de ar dá problema, ainda mais uma corrente de ar frio. Então a questão do ar-condicionado tem que saber aonde colocar, só para fazer a temperatura abaixar e controlar ali numa temperatura ambiente, nunca gelado, tá? Então toma cuidado com isso aí, porque eu já vi criatório que tem ar-condicionado ter problema, colocou para ter um bem-estar e acabou tendo outro tipo de problema. Então o criador que tem ar-condicionado em criatório aí tem que saber utilizar isso aí. A mesma coisa é ventilador. Tem que saber aonde coloca o ventilador, porque o animal não pode com essa corrente de ar. O ventilador faz mal até para nós. Então você tem que saber aonde coloca o ventilador, por causa do pó, da movimentação de poeira que pode aparecer dentro do criatório e você não vê. Mas você vai dar problema na parte respiratória e pode afetar também outros pontos dentro da criação. Um ponto também, quando você coloca ventilador, para você baixar às vezes a temperatura, você vai aumentar... você vai elevar o nível da seca, né? Que a umidade do ar vai cair mais. Quando você coloca o ventilador, a umidade tende a cair. Então o criador tem que saber lidar com isso, lidar com renovação de ar, lidar com a umidade do ar e lidar com a temperatura. Então isso aí atrapalha. Tem gente que acha que se fizer um quarto de criação, colocar tudo lá dentro, os bichos vão criar. Às vezes o criatório é lindo, feito no porcelanato, feito na melhor telha que tem, forrado, as janelas tudo de blindex, é uma pia que é um granito enorme, tudo bom e do melhor, e a umidade do ar está péssima. Não tem nada a ver com o criatório, a umidade está ruim. Não vai nascer, o cara vai ter uma reprodução muito ruim. E aí ele não sabe o que ele faz, gente, mas eu fiz tudo. Pois é, mas a umidade do ar é um problema. Na hora que eu abro as janelas fica fresquinho lá dentro, mas está tendo corrente de ar, está atrapalhando. A gaiola 18, a 26 e a 34. Corrente de ar, na hora que para a corrente de ar e faz só a renovação, sem ter corrente, a coisa começa a funcionar. Então toma muito cuidado com isso, tá? Umidade, temperatura, frio, corrente de ar, ok? E vamos para o próximo tópico. Nesse tópico aqui, eu vou falar sobre o mofo e a sujeira. Gente, quarto de criação com mofo, criação não vai para frente não. Às vezes você olha no quarto de criação, você vê aquelas placas atrás das gaiolas, preta, verde. Aquilo ali acaba com a saúde de qualquer ser vivo. Nós, os periquitos, tudo. Criatório não pode ter mofo, tem que eliminar o mofo primeiro, às vezes lavar, passar uma mão de tinta na parede, ou ver se tem infiltração, tentar corrigir esse problema. Se não tiver como corrigir o problema, tem que ir tentando eliminar o mofo a cada 3, 4 meses, remove as gaiolas do local, dá uma lavada com água sanitária, passa uma tinta ali, aí põe as gaiolas de novo no lugar, tem que ir fazendo, porque eu sei que às vezes o local da parede sempre vai ter mofo, que às vezes o problema está no vizinho, não está na sua casa, mas
mofo atrapalha demais a criação. Esse é um ponto. O outro ponto é a sujeira. Gente, a criação, o cara que não trata direito, não limpa o criatório todo dia, não varre o chão, não cuida da asepsia ali, uma hora estoura, uma hora dá problema. E não adianta. A sujeira, a criação, ela, na hora que dá um problema, estoura no geral. Eu já vi criação, o quarto muito sujo e criação perfeita, nascendo vários filhotes, nos ninhos tudo cheio e tudo correndo perfeitamente. Quando começou a dar problema por causa da sujeira, uma doença surge ou algo parecido, um atrás do outro assim, ó, perdendo periquito. Então, nesse tópico aqui, como eu já falei da questão da umidade no tópico anterior, e ela ia estar nesse tópico aqui também, mas como eu já citei sobre a umidade, que é um problema que também está relacionado ao mofo, criatório que tem mofo e que é sujo, que o criador não toma esse cuidado, ele pode ter sérios problemas de reprodução. E aí fica desanimado. Meus periquitos não estão nascendo, não sei o que está acontecendo. É o mofo que tem dentro do quarto. Meus periquitos estão morrendo, não sei o que é e tal. Sujeira. Aí dá calor, quarto sujo, ele vai e liga o ventilador. A poeira, tudo sobe de sujeira, tudo. Só que você olha, você não está vendo. Deixa um facho de luz do sol bater dentro do criatório assim, para você ver as partículas de poeira suspensa no ar. Ainda mais com ventilador. Imagina isso para os periquitos, se você fizer isso algumas horas ou dias. O problema que dá. Então, mofo e sujeira, somado com umidade, falta de umidade, má renovação de ar, que eu falei no tópico anterior, isso aí tudo atrapalha demais a criação. Pode achar que não, mas é fato. Às vezes você cria bem um ano, mas no outro ano dá problema. Então isso aí tudo tem que estar bem ajeitado, porque senão o criador vai se frustrar e depois vai parar de criar. Né? E aí já gastou dinheiro com gaiola, dinheiro com marceneiro, dinheiro com, às vezes, serralheiro para fazer os viveiros, pedreiro para fazer o quarto de criação, material. É uma série. Quando coloca no bico do lápis, o criatório fica caro, ele não fica barato. Seja do mais simples até o mais caro. Mas se não tiver a cautela de entender como que isso aí funciona, vai ter problema. E aí não adianta me ligar. Às vezes me liga quando eu começo a falar, o criador fala assim, então pode ser isso. Aí passa 3, 4 meses, o cara me liga e fala, rapaz, agora eu estou tirando filhote, sanei o problema lá que você falou, está funcionando. Pois é, eu já tive vários problemas, e é por isso que eu estou fazendo esse vídeo aqui, para tentar ajudar e sanar problemas de alguns futuros problemas, né, de alguns criadores. Né? Vamos para o próximo tópico. Nesse tópico aqui, ele é interessante. Eu vou falar sobre barulhos noturnos. Isso atrapalha demais quarto de criação. O quarto está lindo, perfeito, todo no porcelanato, as gaiolas, tudo pintadinho, tudo novinho, lindo, maravilhoso, e não nasce. Fêmea bota, mas não choca. Ovo gorado, e você não sabe o que acontece. Às vezes você está em casa, você para assim, você escuta os periquitos tudo fazendo barulho e tudo voando dentro do criatório, dando revoada. Você fala, gente, o que está acontecendo dentro daquele quarto de criação? Esses periquitos voando desse jeito, com esse barulho todo. Aí você vai lá ver. Chega lá, está tudo agarrado nas grades, assustado. Os da gaiola também, tudo assustado. E o pior é que você chega no quarto à noite, você está querendo ajudar, você acaba atrapalhando mais. Porque à noite está tudo escuro. Quando você chega, você tem que arrumar um sistema de uma luz indireta. Você acender ela do lado de fora primeiro, não acende a do quarto. Você tem que acender uma luz do lado de fora e deixar clarear lá dentro, de forma indireta. Porque se você chegar e acender a luz do quarto de uma vez, tem periquito que dá ataque por causa da luminosidade excessiva, que ele não está acostumado com aquilo, e morre. Ele morre na hora, na sua frente. Ele dá um ataque na gaiola e cai morto. Tem que
colocar luz indireta ou luz que vai acendendo de forma gradativa. Ela vai aumentando lentamente, ela vai levar uns 4, 5 minutos para clarear total. Aí ela clareando devagarzinho, como se fosse um amanhecer do dia, não tem problema. Então, se você precisar chegar no quarto muito rápido, acenda uma luz externa que vai clarear lá dentro indiretamente e você entra no quarto para ver. O quarto vai estar escuro, mas a luz indireta já dá uma luminosidade lá dentro, para você ver o que é. Meus periquitos já deram revoada e eu falei assim, não, eu quero saber o que é. Eu entrei para dentro do quarto, peguei uma cadeira, entrei para dentro do quarto, sentei e falei, agora eu quero saber o que está acontecendo aqui. E fiquei quieto lá dentro, esperando. E isso tudo agarrado nas grades. De repente, a porta do criatório bateu. E os periquitos voou tudo lá dentro. Falei, achei o problema. A porta. E a porta estava batendo por quê? Vento. Estava ventando, a porta trepidava, os periquitos ficavam loucos. E pode ser janela, pode ser porta, pode ser uma telha. Tudo isso atrapalha. Fui lá dentro, peguei um EVA, peguei Super Bonder, abri a porta, cortei um pedacinho de EVA, passei bonder na traseira dele, colei na lateral da porta. E na hora que eu fechava, a porta entrava. Na hora que ela entrava forçando no EVA. Tranquei, aí aqui não tinha barulho mais. Ela tentava balançar, mas como tinha pressão, não fez barulho mais. Acabou o problema. Nunca mais tive problema. Era a porta. Outra coisa, às vezes você tem um periquito dentro do criatório que está com algum probleminha e chia demais, fica chiando. À noite, quando ele começa a fazer barulho e fica chiando, os outros tudo fica agitado. Então você tem que achar qual que é esse periquito que está com essa respiração, com esse problema e tirá-la de dentro. Isso atrapalha todas as gaiolas, porque quando eles todos voam, as fêmeas que estão chocando saem do ninho e às vezes não volta. Então, em quarto de criação, você tem que ter essas luzes de quarto de neném. E se possível, com uma luzinha eu não sei o nome correto aqui. As que eu tenho aqui, elas são ligadas na tomada. E quando vai escurecendo, ela vai acendendo. Quando clareia, ela apaga. Ela tem um sensor, tem um outro nome, eu não me recordo agora para falar corretamente. Se você chegar dentro do sensor e colocar o dedo e tampar, é como se tivesse ficado escuro, ela acende na hora. Você tirou o dedo, pegou essa claridade aqui, ela apaga. Mas é uma luzinha muito fraca, mas quando você apaga a luz e fica dentro do quarto um tempo e olha, fica uma penumbra lá dentro. A fêmea que sai do ninho, ela retorna. Então, vá nessas lojas que vende produto para quarto de criança e coloca na tomada. É uma luz muito fraca, mas já serve para a fêmea voltar para o ninho. Nos meus 2 quartos de criação eu tenho. Tá? Funciona bastante, porque às vezes quando ocorre algum tipo de problema, ela consegue voltar para o ninho. Bom, vamos para o próximo tópico aqui. Esse tópico aqui, ele está junto com o anterior, mas eu separei ele para falar sobre insetos e ratos. Aí o criador pensa assim, mas rato? Meu criatório não tem rato. Tá, pois é. Mas você pode morar numa região nobre, numa casa chique e ter rato. Não tem lógica. Como é que vai ter rato numa casa chique? Tem até gambá. Tem gente que filma, tem um gambá à noite lá, em cima do telhado, andando no fio. Acontece. E rato, a mesma coisa. Rato sai de bueiro, sai sem norte e entra numa casa. Tem apartamento, que dirá numa casa. E entra camundonguinho. Então o criador tem que se atentar para isso, porque durante o dia você não vê, mas à noite está lá, em algum canto. E entra numa greta tão fininha, que parece que nem cartilagem tem, parece que é só pele e pelo, parece que tem mais nada, porque passa num local que é difícil às vezes até de uma barata passar, o camundongo entra, o pequenininho, e ele come semente, come tudo. Eu falo isso porque quando eu criava na casa dos meus pais, eu tinha um viveiro no fundo. E nesse viveiro era um quintal, né, todo gramado,
Mas e os vizinhos? Às vezes a sua casa, a grama é certinha, é tudo bem tratado, mas e os vizinhos? Como que faz? Você não tem controle com o que tem no mundo. E um dia eu precisei ir lá fora para ver alguma coisa com o cachorro. Eu estou vendo que os periquitos estão meio alvoroçados. Eu cheguei na lona, porque lá era um viveirinho, né? E tinha lona. Cheguei na lona, abri para dar uma olhada neles, eles tudo colado na grade. Quando eu olho embaixo, tinha 2 camundonguinhos andando na ração. Eu falei, pronto. Agora eu vi mesmo. 2 camundonguinhos aqui. Você vê, do lado de fora da casa, lá no fundo, eu tinha uma voadeira, os camundonguinhos andando. Isso dá um problema danado. Isso tem muitos anos. Isso aí era década de início de 90, dos anos 90. Aí o que eu fiz? Peguei, minha mãe tinha ratoeira, peguei ratoeira e coloquei lá. Peguei os 2 ratinhos. Só que tinha muito mais. Porque não para de vir. Quando você vê 1, 2, tem muito mais. E fui pegando, até acabar com tudo. Então, não vá você achar que na sua casa tá tudo lindo, maravilhoso, que não tem problema, porque tem. Outros problemas que não são voltados para camundongo e rato. Porque tem lugar também que não tem isso. Barata, borboleta, lagartixa. Tem lagartixa que ela tá tão acostumada que ela vem e ela entra dentro do ninho. Barata entra dentro do ninho. Você olha a barata dentro do ninho junto com a fêmea. Isso atrapalha, a fêmea sai do ninho. Então, isso dá em tudo quanto é lugar. Você fala assim, lá em casa não tem barata. Todo lugar tem barata. Eu já cheguei em casa de amigo meu, dando jantar, barata passando na copa, passando na sala, a mulher quase morre de vergonha. Mas a culpa não é dela. Tem barata na rua. Ela entra, voa. Né? Tem gente que fala assim, gente, por que Deus deu asa para barata? Barata não podia nem voar. Mas barata voa, principalmente na época do acasalamento. Voa, entra, besouro entra, borboleta entra. Uma borboletinha desse tamanho dentro de um quarto de criação, batendo na janela, voando à noite, fazendo um barulhinho assim, ó. Do lado de dentro ou do lado de fora, os periquitos já ficam uma coisa. Então, quem tem quarto de criação aí, tem que colocar tela, tem que tentar evitar, porque camundongo, lagartixa, e tem vídeo de lagartixa ou camundongo comendo filhote. Entra dentro do ninho e come filhote. Filhotinho pequenininho. Eu já vi vídeo no YouTube mostrando isso. Eu fiquei de cara. Falei, nossa, se não é uma câmera para filmar, o cara chega e fala, uai, a fêmea comeu o filhote? Não, foi um camundongo que comeu o filhote. Então tem que tomar cuidado com calango, camundongo, insetos, seja ele qual for, lagartixa, o que for. Tem que tomar cuidado, porque calango aí que entra à noite, quando você vê, que de dia você procura esses bichos, eles escondem tudo. Esconde atrás de um objeto que está na parede, um relógio está na parede, já está lá atrás, aí de noite ele sai. E você não está vendo. Aí ele está causando o maior problema dentro do seu criatório. E quando chega de dia, que você entra dentro do quarto, que você olha, está tudo certo, está tudo perfeito. E a sua fêmea não está criando, e não está nascendo filhote. E o que está acontecendo? Aí um dia você vai trocar a pilha do relógio, na hora que você tira o relógio, está lá o bicho desse tamanho assim, ó. Grande. Agora você imagina o tempo que tem que ele está lá dentro andando ali à noite. Comendo uma aranha, comendo qualquer coisa, mas dando trabalho, porque ele anda nas gaiolas à noite, ele fica a noite inteira andando, e os bichos dormem, e os bichos descansam. Aí começa os problemas. Você não sabe o que é uma lagartixa desse tamanho, lá dentro. E todo lugar tem. Entendeu? Então barata, lagartixa, besouro, camundongo, calango, tudo dá problema. Tem que ficar atento. Parece bobagem, às vezes parece uma coisa à toa isso que eu estou falando. Não, mas eu já passei muita coisa. Eu comecei a criar, eu era menino. Quando eu vi esses camundonguinhos, eu era adolescente. Eu falei, não, tem que acabar com isso aqui. Ué. Como é que eu deixo camundongo comendo? Não, eles vão na semente, eles ficam doidos com semente. Tritura tudo a semente. Fica lá comendo. Para eles é muito bom. E os periquitos ficam assustados, que fica, imagina. Só que eu não procriava ali. Eu tinha um viveirinho só para colocar eles. A minha criação sempre foi em gaiolas individuais. Eu tinha um quartinho que eu tinha as gaiolas. Mas no quartinho eu tinha outro problema, que eram as lagartixas, que acabavam entrando.
entra por debaixo da porta, ou entra num cantinho da porta, que eu deixava a porta meio aberta durante o dia, né? Fora barata, qualquer outro insetozinho que pode aparecer em qualquer lugar de uma casa, banheiro, quarto, seja o que for. Lagartixa anda dentro de casa também, em toda casa, aí você olha, de vez em quando você olha na parede, tá lá a lagartixa andando. Mas num quarto de criação isso dá problema. Vamos para o próximo tópico. Nesse outro tópico aqui, um problema no quarto de criação é casal que não se aceita. Mas como que isso pode dar problema no quarto? Pois é, o criador chega, eu quero montar um casal X, porque eu quero tirar cor tal, ou eu quero tirar morfologia X, porque o back school, com a coroa, com a máscara, do macho A com a fêmea B, somando, vai gerar, e não interessa. O cara quer o macho A com a fêmea B. Tem que ser esse com esse. Tem que colocar esses dois juntos. Aí ele vai lá e põe. Pá. E vem. E esse quer montar casal? Não monta. Aí o macho não quer aquela fêmea não quer aquele macho. Porque às vezes eles já tem outro par na voadeira que eles estavam. E aí, dentro da gaiola, a fêmea fica piando, churriando, chamando o macho dela. E o outro macho fica piando, churriando, chamando a fêmea dele, que está na outra gaiola. Quando fica esse pia aqui, 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 olha como é que já é chato. Eu fiz 4 vezes. Pia aqui, olha. Pia aqui. Agora você imagina isso em minutos, horas, dias. Pia aqui, pia aqui, pia aqui, pia aqui. Sabe o que acontece? Tudo na vida é interligado. Quem nunca estudou física quântica, procura dar uma estudada. Tudo na vida está conectado. Tudo é uma onda só. Tudo está entrelaçado. Você se conecta com as suas aves, quer queira, quer não. Todos os seres vivos, você está conectado na mesa, você está conectado na parede, nos periquitos, no cachorro, na esposa, na pessoa que está passando na rua, no carro, no ar, em tudo você está conectado. Porque tudo é feito de átomo. Nós todos somos feitos de átomo. E tudo está interligado. Por isso, essa filmagem chega até você, esse som sai, você consegue ouvir. O rádio funciona, o celular funciona, você consegue falar com uma pessoa que está lá no Japão, você dentro de um carro a 120 por hora e o outro também a 120 por hora, e vocês conseguem conversar, mas ninguém para ver como que isso funciona. Você pega um celular, você bate assim, a tela acendeu. Ué, que loucura é essa? Você encosta, a tela acende? É física quântica. Se não fosse a física quântica, não existia muita coisa no mundo. Não existia micro-ondas, não existia televisão, não existia celular, não existia nada. E o que isso tem a ver? Como tudo está conectado, se você anda numa floresta, você pisa numa folha seca e está tudo em silêncio, quando você pisa em algo seco, os passarinhos tudo voam de uma vez. Está tudo conectado. Um barulho diferente. Tá? E a mesma coisa é dentro do criatório. Um casal que não se encaixa e está estressado dentro daquela gaiola, devagar eles estressam e vão desestabilizar todas as demais gaiolas. Dentro do criatório tem que ter harmonia. O criador tem que estar atento para entrar lá dentro, olhar e ver todas as gaiolas em harmonia, todos os casais em harmonia. Casal que não está em harmonia causa outro tipo de problema. Ele mesmo não vai procriar e pode desestabilizar outras gaiolas. Casais também que estão namorando muito, copulando muito, interagindo muito bem um com o outro, já vai estimular as outras gaiolas, principalmente a gaiola que está ao lado. Por quê? Porque tudo está conectado. Tanto a questão positiva da conexão entre o casal, quanto também a questão negativa, que estão repelindo, nenhum não quer o outro, está fazendo barulho demais ali, querendo sair da gaiola ou querendo o parceiro, também dá problema. Então, se você acorda de manhã e você está feliz e você está achando o dia bonito e as coisas tudo começa a dar certo para você. Quando você acorda e você está com problema e você está chateado com muita coisa, as coisas também começam a dar errado. Por quê?
Tudo que você pensa, você cria, é a lei da atração e tudo está interligado. Então, quanto mais você pensa de forma negativa, mais negatividade você atrai. É ação e reação. E isso funciona também com os periquitos. Por isso que eu tive que falar isso aqui. Então, tem muito criador que às vezes insiste, eu quero que esse casal forma. Às vezes vai formar. Vai demorar 3 meses, 2 meses, 4 meses para formar. Forma. Mas até lá, você vai ter prejudicado outros casais que poderiam criar normalmente ou estavam criando e não criou. Aí você teve outros problemas. E você fala, esse ano eu não criei bem, tentei formar um casal, custei a fazer. Outras gaiolas que eu já tirei filhote dele anos anteriores, esse ano não criaram bem. Mas não criou bem por causa daquele casal que você ficou tentando montar e desestabilizou aquelas gaiolas. É isso. Então, procura se atentar para isso, tem que ter harmonia dentro do ambiente. Faça isso que muitos problemas vão se eliminar. Vamos para o próximo tópico. Outro problema aqui, que eu canso de falar isso para um monte de gente. E por que eu falo isso? Eu consegui eliminar vários problemas dentro do meu criatório, como aparecimento de doença, outros probleminhas, porque eu estou criando fechado com o que eu tenho em mãos, só que o meu plantel ele não é pequeno, ele é grande, dá para ver aqui atrás, né? No vídeo que está passando você vê que é bastante bicho. Eu tenho controle de tudo, eu tenho pedigree de tudo, né? Então eu vou trabalhando as famílias ali dentro do que eu tenho em mãos, mas eu consigo fazer isso. Mas como que eu consegui estabilizar a criação e não ter problema? Porque eu estou 9 anos criando fechado, já vai para 10 anos. E qual que é a vantagem disso? Eu inseri no meu criatório as últimas mutações, que foi os arlequins recessivos, em 2018. Só que eu não misturei eles com a minha linhagem antiga. Então eu não tive esse problema. Quando eu criei o novo quarto de criação, que é o quarto 2, eu coloquei todos os arlequins recessivos lá e criei só entre eles, eu não misturei com o que eu tinha. E diante disso eu tive uma comprovação, e é o que eu venho falar aqui. Criador que fica comprando periquito de tudo quanto é criador e colocando no plantel dele, ele tem grande chance de ter problema dentro da criação. Não é que vai ter, a chance aumenta muito de ter problema. Por quê? Por mais que o criatório tenha uma asepsia, o criador cuida demais, trata perfeitamente, limpa tudo, problemas vão ter em todos os criatórios. Os patógenos, micro-organismos que a gente não enxerga, e os periquitos lidam com aquilo naturalmente. São micro-organismos que os periquitos, dentro daquele ambiente, eles têm imunidade para aquele tipo de patógeno. Qualquer criador do mundo tem os periquitos com algum tipo de patógeno. Todos têm. Por isso que quando a imunidade cai de qualquer passarinho, ele embola, porque a doença aflora. Fala, gente, mas da onde que veio essa doença? Todo criatório tem patógenos. Caiu a imunidade por estresse, por falta de alimentação, corrente de ar, seja o que for, a doença vai aflorar, porque todos têm patógenos. Só que os patógenos são diferentes de cada criatório. Aí o criador pega e fala assim, eu quero montar um plantel na minha concepção, com os 4 melhores criadores que tem no Brasil, na minha visão. Aí ele vai e seleciona o criador A, B, C e D e compra 10 periquitos do A, 10 do B, 10 do C e 10 do D. Começa com 40 periquitos. Ele vai pegar patógeno dos 4 e jogar dentro do mesmo ambiente. Pode ter problema. É aí que às vezes o criador, quando está começando, fala, comprei uns periquitos do A e 2 lá, desde quando chegou, está no canto. Imunidade deles com o choque do patógeno do outro. Porque você conta nos dedos um criador que faz quarentenário, que tem uma quarentena, e a quarentena não é só deixar os bichos separados 20 dias, 30 dias, 40 dias, não. Você tem que fazer exame, tem que coletar fezes, mandar para o laboratório, ver o que os bichos têm, deixar isso separado, para depois juntar. Não, tem criador que chega e já solta junto com todos ali. E aí os problemas vão acontecendo, porque toda criação tem patógenos.
Então, quando o criador vai montar o plantel, é lógico que ele pode comprar de vários criadores. Ele pode ter um probleminha ali no início? Sim, pode ter. Mas depois para de adquirir. Que aí os problemas vão minimizar, a criação vai começar a estabilizar e depois a roda começa a girar. Então, criador que todo ano fica, compra aqui, troca com o outro amigo aqui, pega esse aqui para criar meia, troca, manda esse para lá e depois passa mesmo, vai lá, busca o outro de volta. Cada vez que ele faz isso, ele traz um patógeno. Ele faz isso e traz outro patógeno. Faz isso e traz outro patógeno. Vou dar outro exemplo aqui. Covid. Quem passou por essa experiência que todo mundo passou aí do Covid? Teve local que você, quando estava no ápice do Covid, você tinha que deixar a roupa quase do lado de fora da casa, o sapato do lado de fora da casa. Mas por quê? Para você não entrar com o problema para dentro da sua casa. O problema vai na roupa. Se você entra dentro de um pet shop, dentro de um outro criatório, você pega já na roupa o problema. Você vai entrar dentro de uma granja, tem todo um sistema ali para você entrar dentro da granja e sair até tomar banho. Né? Você não entra com a mesma roupa, tem toda uma asepsia aquilo ali. Então, a questão dos patógenos, ela existe. Tem gente que fala assim, não, eu não gosto nem de receber criador na minha casa. Também não é assim. Né? Lógico que pode receber, mas um probleminha vai no seu pé. Você sai na rua, entra num local, faz uma compra, entra no outro, faz uma compra, você vai no supermercado, e ali depois você volta para sua casa, não sabe, e entra dentro do criatório. Você levou o problema lá para dentro. No pé. Acontece. E prolifera. Entra dentro de uma voadeira, o negócio está no seu pé, fica lá, e aí lá o periquito vem com o bico, bica ali um negocinho, e aí depois já entra pro organismo dele, ele começa a defecar, e o outro já vem, defeca na água, o outro vem, bebe a água, a coisa vai fazendo assim, ó. Você fala, gente, aonde que veio isso? Do seu pé lá do supermercado. Essas coisas acontecem. A gente, às vezes você chega, vamos supor, tem hora que eu já fiquei pensando sobre isso, você vai entrar num hospital, numa UTI, você põe uma outra roupa por cima da sua e encapa o sapato ainda com outro sapatilha que eles dão lá, para você não ter contato com nada. Tá corretíssimo. Porque o que vem de fora lá para dentro? As pessoas estão doentes, tá com a imunidade baixa. Você não pode entrar na UTI com a roupa do corpo, da forma que está, com o pé lá da rua. Tem que encapar tudo mesmo. A mesma coisa é a criação nossa, só que ninguém faz. O pé da rua você entra lá dentro do criatório. Às vezes tem pessoas que podem até trocar o sapato, trocar a roupa para entrar dentro do criatório. Mas se você for ficar com muita coisa também, você nunca vai receber um criador e nunca vai nem participar de um torneio. Porque se você parar para pensar no que pode acontecer num torneio, na rua, uma visita, né? Agora, que dirá pegando ave daqui, ave daqui, ave daqui, ave daqui? Isso dá problema na criação. Eu sou obrigado a citar isso aqui, por mais que tenha criador que às vezes pode me ouvir e falar assim, tá sendo extremista, não é assim não, isso não acontece. Acontece. E outra, a pessoa tem que levar isso em consideração, porque a gente sempre acha que o problema só acontece com o outro, não acontece com a gente. Mas também o outro acha que o problema só acontece com os outros e não com ele. Aí acontece com você. E você pode ser a minoria. A minoria. E aí acontece com você e não acontece com ele. Então, são dados que, assim, às vezes a pessoa olha e fala, a chance disso acontecer é mínima. Mas o mínimo acontece. Então, fica atento com essa questão de adquirir periquitos de vários criadores. E também criar outros tipos de espécies juntos também. Dá problema do mesmo jeito. Porque são outros tipos de patógenos, pega, questão de imunidade, tá tudo junto, tudo dá problema. Então tem que saber levar isso aí, tem que saber criar, porque uma hora ou outra acontece o problema e o cara não sabe o que está acontecendo. E o problema às vezes é isso, tá? Pode ser isso e pode ser outras coisas também. Vamos para o próximo tópico que eu listei aqui. Um outro problema aqui que dá problema no quarto de criação na reprodução. Chuva muito forte à noite, dá problema com vento. Só o clarão do relâmpago, o barulho dos raios,
as fêmeas saem do ninho. E aí é bom ter a luzinha para elas voltar para o ninho, né? Aquela luzinha de quarto de bebê, igual eu já falei no outro tópico. Porque chuva à noite, barulho demais, vento forte, os periquitos durante um tempo eles ficam tranquilos, depois eles já começam a assustar também, né? Tempestade. Então às vezes o criador fala assim, nossa, esse mês eu tinha umas fêmeas lá e deu série de ovos brancos. Elas saíram do ninho porque barulho à noite, e aí dá morte embrionária, o ovo esfria, porque quando você chega de dia lá e você vai ver o quarto, você dá uma olhada, que a chuva foi muito forte, fala, não, entrou uma aguinha aqui só, mas foi só isso, tá tudo tranquilo. Não foi não, foi muito pior do que você pensa, é porque você entra lá, você vê só a aguinha e tá todas as fêmeas no ninho chocando, você olha, você põe a mão, encosta a mão assim no ovo, os ovos tá tudo morninho, mas elas ficaram 2 horas do lado de fora, durante a chuva assustada. Aí depois que a chuva normalizou, que elas voltaram, os ovos esfriaram, o embrião morre. Aí depois da morte embrionária, você fala, mas por que esse tanto de ovo cheio? Eu tô com um problema lá em casa de morte embrionária. Você não tá com problema nenhum. Nenhum. O problema foi a chuva que deu, que elas ficaram do lado de fora, você não viu, e deu morte embrionária. E você já acha até que é doença. E não é, foi só a chuva. Então, isso aí também atrapalha demais. Mas aí é evento da natureza, não tem como a gente fazer nada. Agora tem um evento do homem. Gente, eu respeito quem faz, mas eu detesto. Eu não vejo necessidade nenhuma, não só com relação ao gasto, como ao risco da pessoa, e eu não vejo sentido nenhum nisso. É soltar foguete. Eu não consigo ver um ponto positivo para soltar o foguete, mesmo que esteja comemorando qualquer coisa. Ponto positivo eu não vejo nenhum, porque soltar um foguete, qual que é o ponto positivo? De fazer um barulho que você vai atrapalhar o cachorro fica morre de medo, fica até com dó. Gato, cachorro, os passarinhos estão chocando, tem fêmea que sai do ninho e não volta, assustada. Eu não vejo sentido para foguete. Sem falar que eu já tive um amigo que perdeu o dedo da mão porque o foguete, em vez de sair, estourou na mão do cara. E ele pegando com cuidado, mas estourou aqui. Ele perdeu 2 dedos da mão. A experiência que eu tenho, eu não consigo ver ponto positivo em foguete, e aqui eu sou obrigado a falar, porque foguete atrapalha a criação também. Respeito quem gosta, sei que tem gente que vai assistir o vídeo aqui, gosta de soltar foguete, comemorar alguma coisa, jogo de futebol, solta foguete, tudo bem. Respeito, tem vizinhos meus que soltam foguete, respeito, convivo, tudo. Eu só não vejo necessidade disso. Na minha profissão mesmo, tem muita coisa que eu não concordo, e eu convivo com isso naturalmente. Eu sei respeitar isso e sei aceitar isso, né? Mas eu não gosto. Uma outra coisa também que dá problema, dependendo da posição que está o criatório, às vezes com a janela e a claridade que passa por uma fresta, às vezes de um portão lá na frente, e às vezes é uma casa de esquina, o farol dos carros, de ônibus, farol de caminhão, que às vezes passa à noite, e dá só uma clareadinha assim e some. Dá uma clareadinha e some. Isso prejudica a criação. À noite é silêncio absoluto e uma penumbra ou escuridão para eles dormir e descansar. Tem que tentar traduzir o que há na natureza lá dentro. E esses fachos de claridade que passa, um barulho de moto, do nada, muito alto, um barulho de um carro de som. Então, eu não consigo entender por que tem gente que põe som em carro para o outro ouvir. Será que a pessoa que escuta som naquela altura, eu não tenho nada contra isso, eu até consigo respeitar isso, mas assim, tem hora que passa um carro com um som tão alto que treme a janela, treme as portas, e aí eu fico dentro da minha casa pensando assim, primeiro ponto, será que ele acha que todo mundo que está do lado de fora gosta daquele mesmo estilo e tipo de música? Segundo, será que ele, dependendo do horário que passa, não interessa se é 3 horas da tarde, se é 8 horas da manhã ou se é meia-noite, não interessa. Será que a pessoa que põe um som tão alto assim no carro, será que ele sabe o que é uma pessoa doente dentro de uma casa, precisando dormir, que tomou remédio para ver se consegue parar uma dor, alguma coisa, precisando descansar e passa esse carro nessa altura, desse som? E um bebê precisando dormir, às vezes com febre, um pai e uma mãe que fica lutando para pôr o nenenzinho para dormir, o nenenzinho às vezes está doente, na hora que ele começa a cochilar, passa esse carro com esse som nessa altura.
Para os passarinhos é a mesma coisa. Dá problema do mesmo jeito, um som muito alto, ele vai trepidar a porta do criatório, as janelas do criatório, trepida até a parede, as fêmeas saem do ninho. Vai ter problema. Dá para ouvir o som alto? Dá. Põe o som no último volume dentro do carro, fecha as janelas, mas não precisa ser uma Saveiro com a carroceria lá atrás, tudo cheio de som, de caixa de som. Para quê? Vai pôr o som para o quarteirão inteiro ouvir? Eu sei que tem gente que gosta de som, mas quando faz isso, atrapalha a criação. O cara tem a vida dele, ele gosta de pôr som alto, ele sai na rua, só que existe lei para isso. Ele pode ser multado, porque isso existe, né? E você não pode também atrapalhar as outras pessoas. Eu fico assim, às vezes, pensando que tem pessoas nas casas com parentes doentes, precisando descansar, precisando dormir, com dor, às vezes o remédio não faz efeito, e quando passa isso, atrapalha tudo. Eu tenho um menino pequeno, às vezes a gente fica louco para ele dormir, para ele poder descansar e a gente poder fazer as nossas coisas, né? Porque chega à noite, tem muita coisa para ser feita, a gente com criança pequena, quando passa um carro com um som nessa altura, às vezes o menino acorda, atrapalha tudo. Mas o direito de um começa quando o do outro termina. E a gente tem que respeitar. Porque o cara do carro de som, até um determinado momento, ele está no direito dele, né? E ele não está preocupado com os problemas alheios. É um direito dele também. E eu tenho os meus problemas que na hora que passa um carro de som, me prejudica. Me prejudica com os meus periquitos, porque eu sei que prejudica. Me prejudica com o meu menino, que precisa dormir. E às vezes até a gente mesmo que está doente, está precisando descansar e passa um carro desse, e ele passa, e às vezes ele volta, tudo dá problema. Então eu sou obrigado a citar isso aqui. Esses carros de som com som muito alto, dá problema também. Então às vezes se você tem vizinhos que passam com um carro de som muito alto e sua criação não vai para frente, tá aí um dos problemas. E agora o que você vai fazer? Não sei. Porque esse aí é um dos problemas. Procura olhar só as fêmeas na hora que passa o carro, que tem aquele som muito forte, que treme janela, treme porta, treme tudo dentro de casa. Os passarinhos assustam. E será que só a fêmea na hora que sai do ninho ela volta? Tem fêmea que não volta. E aí você não está conseguindo tirar filhote, você não sabe o que é. Você fala, aí você começa a jogar a culpa no cara que te vendeu. E às vezes ele não tem culpa de nada, é o cara que passa com som na rua. Isso aí é outro problema, mas a gente tem que saber conviver com isso, sabe, e ter a felicidade de montar um quarto de criação onde não tem esse tanto de problema. Porque cada criador em algum local do Brasil tem um desses problemas. Um tem problema com o quarto de som, o outro tem problema com calor, o outro está com problema com inseto, o outro tem problema com vento, com barulho na porta. Cada um é uma coisa. E eu sou obrigado a citar aqui porque eu converso demais com o criador iniciante e às vezes ele não sabe o que está acontecendo. E eu tenho que ficar listando isso, né? Até ele falar, pode ser isso, aqui eu tenho um vizinho que é assim, aqui faz muita festa, eu tenho um vizinho aqui que faz festa demais, todo final de semana é festa, é gritaria, também dá problema. Porque os bichos de noite tem que ficar quieto, é foguete, é algazarra, é barulho, é som alto, tudo dá problema, ok? Vamos para o próximo tópico. Aqui eu vou falar sobre falta ou má alimentação e a limpeza. A limpeza eu já citei, né, anteriormente, que dá um problema danado. Quando o cara não limpa bem as gaiolas, comedouros, bebedouro sujo, você olha cheio de lodo. E os micro-organismos que ocorrem ali, ficar bebendo aquele tipo de água, é completamente diferente de beber água de um rio, que a água é corrente. Tudo bem que pode ter problema com um bicho que morreu lá em cima, na nascente, ou lá atrás, os peixes. A gente, se tomar uma água do rio ali e não der uma filtrada nela, não ferver ela, você vai ter problema. Agora, os animais já é diferente. Agora, imagina beber uma água parada com lodo que não troca há dias e a proliferação de bactéria ali no bico. E tem gente que deixa. E aí depois os bichos não criam, adoece, embola, não sabe o que é, falta de limpeza.
Falta ou má alimentação também é problema. Tem gente que não trata todo dia, tem gente que não trata de forma adequada. Eu já falei aqui, torna a repetir. Na vida a gente tem degraus de evolução. Para você passar para o segundo degrau, você tem que sanar o primeiro degrau. E o primeiro degrau da vida é a fome. Enquanto você não cessa a fome, você não passa para o segundo degrau. Então, se o animal tiver com fome ou com sede, ele nem pensa no segundo degrau. Ele tem que sanar a fome e a sede. Então, se você vai lá, trata corretamente, coloca alimentação para eles, eles vão procriar, que é o segundo degrau da vida. O segundo degrau da vida de qualquer ser vivo é reprodução. A mesma coisa somos nós. O primeiro degrau da nossa vida é a fome e a sede. Todo mundo, se você tiver com fome, com sede, você não consegue nem trabalhar, você não pensa em nada. Nada. Você só pensa em sanar sua fome e sua sede. O segundo degrau é você conseguir um parceiro. Todo mundo é assim. Por isso, na adolescência, o adolescente ele quer já arrumar um parceiro, um namorado, uma namorada e por aí vai. E depois vem a questão profissional, que é o terceiro degrau. Mas quando a gente se trata de animais, o segundo degrau, que é o que todo criador quer, que é a reprodução, é ver o filhote nascer, a felicidade é ver a criação prosperar, depende do primeiro degrau. E o primeiro degrau é a fome. Se o cara não trata direito, se o cara não cuida do plantel dele, ele vai ter um problema em todo o quarto de criação. Porque ele não está tratando da forma correta. Então, se ele não sanar a fome, ele não passa para o segundo degrau, que é a reprodução. Tem muitos pássaros, por exemplo, que os criadores colocam barulho de água dentro do criatório, barulho de cascata, para simular barulho de água, de chuva. Por quê? Porque esse barulhinho da água simulando chuva, o que demonstra para o pássaro, para essa espécie? Demonstra que se choveu, vai ter alimento. Se tem alimento, eu posso procriar para tratar dos filhotes. Aí os bichos procriam. Olha como é que é a natureza. Então, quando a fome é sanada, você consegue reprodução. Cuida dos periquitos. É igual eu falo, não tenha preguiça. Troca a água dos bebedouros, troca a semente, limpa tudo, deixa tudo limpinho, tudo arrumadinho. A resposta vem, é ação e reação. Se você trabalha de forma positiva, a resposta também é positiva. Se você deixa para lá o criatório, a resposta também é deixada para lá. É da mesma proporção, ok? Vamos para o próximo tópico. Um outro problema aqui, que pode ocorrer em alguns criatórios, e isso ocorre para quem está começando a criação ou recomeçando, que é ter poucos casais. Ué, mas ter pouco casal vai ter problema na criação? Vai. De certa forma vai, não com todos. Por quê? Porque quem está começando, geralmente todo mundo começa com um único passo. Uma longa viagem começa com um único passo. E às vezes o cara não tem condições de começar com vários casais. Ele vai começar com pouco. E aí às vezes ele me liga e fala assim, eu não estou conseguindo procriar meus periquitos, o que pode estar acontecendo e tal. Bom, são alguns problemas que podem estar ocorrendo. Partindo da premissa que todos estão plenamente saudáveis, e ave saudável procria bem, porque se tiver com doença ou qualquer outro distúrbio, ou se o cara passou a perna nele e não foi honesto e passou o bicho como refúgio, aí já é outro caso que foi tema do vídeo anterior. Mas vamos supor que ele comprou 5 casais e já pronto para reprodução. Aí você imagina numa parede branca 5 gaiolas e 5 casais plenamente saudáveis e pronto para reprodução. Visualiza isso. Aí a gaiola 1 começa a botar essa semana. A gaiola 2 começa na outra semana. A gaiola 3, a 4 e a 5 não bota. E a gaiola 1 então está com uma semana de diferença dos ovos da gaiola 2, do primeiro ovo. E a gaiola 1 botou 5 ovos cheios e a gaiola 2, 5 ovos cheios. Vamos fazer uma coisa mais redonda, hipotética. Quando nasce os filhotes da gaiola 1, a fêmea não trata. E o filhote está com fome e ele vai morrer.
Você tem que transferir ele para outra fêmea. Qual fêmea que você vai transferir? Gaiola 2 está com 5 ovos cheios e vai nascer na semana seguinte. Você pode até transferir o filhotinho para ela, às vezes ela até trata, mas como que ela vai fazer? Quando nasceu dela, esse que você passou para lá, e vai ter que passar mais, porque a outra ainda vai ter mais 4 para nascer, ela não dá conta de criar 9. Você pode até tentar, mas não vai dar conta. E outra, a idade, que quando o primeiro dela nascer, esse já vai estar com 7 dias, que a diferença é de 7. Como que faz? E as outras 3 não botaram. Então, ter poucos casais, o criador também vai ter um problema na criação no início, se todos não começar ali e se surtir problema. Agora, se a fêmea tratar, lindo, maravilhoso, não tem problema. Se a outra fêmea tratar, lindo, maravilhoso, a roda vai começar a girar. Mas se não tratar ou surgir problema, aí o cara me liga, não sabe o que faz. É um dos problemas, porque tem poucos casais. Por isso que o criador, quando tem vários casais reproduzindo, dá um problema nessa gaiola aqui, ele consegue remanejar ovos e filhotes para as demais gaiolas. Porque os problemas acontecem. E isso não precisa achar que é só criador pequeno, não, você pega criador grande, famoso no mundo. Se você pegar, por exemplo, o Daniel Lutoff, tem vídeo dele, ele mostrando que quando você olha nas gaiolas dele lá, nos ninhos que tem imã, tem uma faca pendurada, uma colherinha pendurada nos imãs dos ninhos, é porque ele sabe que ali tem um filhote que veio de um ninho X, de um ovo que ele tirou daqui e passou para lá. Todas as vezes que a pessoa está passando ovo, passando filhote de um ninho para o outro, é problema. Porque se não fosse problema, estava com a própria fêmea. É problema, sabe? Então, ter poucos casais tem um outro inconveniente. Os churreios que eles produzem e a questão visual e auditiva é muito importante para os periquitos, os machos produzir sêmen e as fêmeas ovular. Então, quando você tem poucos casais, o barulho, os churreios, é muito baixo em relação, às vezes, ao criatório que eles estavam, onde se adquiriu. Então, você tem que tentar traduzir dentro do criatório aquilo que exige a natureza. Quando você olha os bichos, os periquitos, no habitat natural deles, por exemplo, no ambiente lá na Austrália, faz revoada de periquito, é uma nuvem de periquito. Se você tentar ter bastante periquito dentro do criatório, você vai sanar esse tipo de problema. Seus machos já vão produzir mais sêmen, as fêmeas vão ovular, vão ficar mais estimulados e vão reproduzir mais. Se você não tiver isso, vai reproduzir, mas você vai ter já um pouco mais de dificuldade. Sem falar que se ocorrer algum problema e as fêmeas não estiver tudo reproduzindo, cai nesse exemplo anterior que eu dei. Então, os periquitos, o ideal é o criador ter bastante casal, ter voadeiros com mais periquito para fazer esse barulho, somado ainda à saúde dos bichos, né? Uma boa alimentação, tudo é um conjunto. Tudo isso, de forma harmônica, faz a criação prosperar. Então, ter poucos casais no início, e se eles não criarem bem no início, ou ter algum tipo de probleminha, pode ser um problema na criação, sim, dentro do quarto, ok? Porque quando você tem mais, você consegue mexer de uma forma mais fácil, quebra-cabeça, e aí a roda gira. Beleza? Esse é mais um vídeo aqui no canal, espero que tenha ajudado alguns. Peço desculpas, às vezes, por eu ser franco e dar a minha opinião aqui, mas é a minha opinião pessoal, mas eu respeito cada pessoa. Respeito mesmo. Seja aquele, como eu citei, do som alto, seja a pessoa que solta o foguete, porque eu sei que tem pessoas que vão ouvir esse vídeo aqui e gostam de um som alto. Eu adoro som alto, mas dentro da minha casa. A minha esposa vive falando pra mim, abaixa o som, abaixa o som. O som da televisão também eu ponho alto, mas o som da televisão alto e o som da minha casa alto, não atrapalha o vizinho e não vai atrapalhar na rua, o outro dormindo, nada. Porque é alto, mas não é aquele alto estridente, né? O que eu citei é esse som que passa dos carros na rua, que chega até balançar a casa da gente. Tem uns carros que passam na porta da minha casa aqui, que balança a casa inteira. Imagina, balança o criatório também, a porta do criatório, tudo, né? Então é nesses casos. Mas eu respeito isso também, é um direito da pessoa, de ter o som do jeito que ela quer e tá tudo certo. E a pessoa que solta o foguete, eu não gosto de foguete, eu acho que não tem necessidade, até por perigo da própria pessoa, como eu tive um amigo também que perdeu os dedos da mão.
mas se ele gosta, eu já tem tantos anos que eu vejo isso, quando é Copa do Mundo, quando é aniversário, quando é dia santo, todo mundo comemora com foguete, né? Eleição, seja o que for, solta o foguete para comemorar algum evento, tá, mas eu acho que poderia comemorar de outra forma, né, sem um foguete. Mas é também porque eu tenho criação, minha mãe gostava de cachorro, eu via o cachorro com medo, e então eu via que eu criei isso, que eu nunca vi muita necessidade para isso, e atrapalha a criação, e eu fui obrigado a citar aqui, porque às vezes você pode estar com esse tipo de problema na sua rua, e você acha que é os passarinhos, não são os passarinhos, são problemas externos. E aí tem que ter uma boa conversa, procurar entender, ou se não, procurar criar quando não tem esses eventos, né? Para a criação poder fluir. Ok? Então, peço que, para quem assistiu esse vídeo aqui, filtra o que eu falei, aquilo que for útil para agregar na criação, faça. Aquilo que achar que não é útil o que eu estou dizendo aqui, filtra, deixa de lado, vida que segue. É só mais um vídeo para tentar ajudar aqui, principalmente os criadores iniciantes, e que ainda tem muita estrada aí pela frente, e para sanar alguns problemas que às vezes o cara está no escuro e não sabe o que pode ser feito. Beleza? Forte abraço a todos e até mais.